Tá achando que meu dente tá amarelo? Fala galera, beleza? Mohamed Ali aqui de novo. Hoje teve uma snowstorm aqui, cara, onde eu moro, uma tempestade de neve, e eu fiquei ilhado e não pude treinar de manhã. Então eu decidi parar pra fazer esse vídeo aqui pra vocês que eu tava devendo, né? Na verdade eu fiquei uma semana fazendo vídeos todos os dias, né? Eu acho que um pouquinho mais de uma semana. E eu percebi o quão difícil é, cara. Tipo, quem trabalha com isso com certeza sofre, meu irmão. Porque às vezes uma edição que parece boba demora 2 horas e não sei o que, e aí tu atrasa outras coisas, enfim, brother. Sugou pra caramba minha energia, eu pensei em tirar uma semana de folga aqui do canal do YouTube, mas não consegui. Falar sobre livro primeiro, né? Então, muita gente fala que não gosta de ler, cara. Então, eu tenho uma sugestão boba pra fazer, né? Começa a ler assuntos que você gosta. Assuntos que você vai ler, vai fazer sua imaginação trabalhar e você não vai sentir que tá lendo, você vai sentir que tá realmente adquirindo conhecimento. Então eu trouxe algumas revistas aqui, ó, pra indicar pra vocês, revistas de jiu-jitsu, né? Aqui, ó. Ah, não sei o que. Inclusive essas aqui eu até saí, né? Por isso que eu trouxe. Aqui, ó, essa revista aqui na Tatame. Quando eu ganhei o Mundial Peso Absoluto, de faixa roxa, vai ser difícil de ver. De faixa marrom, né? Saiu aqui também uma reportagem de algumas páginas na Gracie Mag também. E é isso, comece lendo coisas pequenas, matérias de repente de pessoas que você admira e tal. Apesar de não achar, né, principalmente no jiu-jitsu que as pessoas falam a verdade, quando elas dão entrevista, eu acho que pode ser uma forma boa de começar a ler. Daí tem algumas coisinhas também que pode criar um hábito na sua vida, tipo isso aqui, ó. Isso aqui minha mulher que me deu. Minutos de Sabedoria, é uma parada que tu acorda cedo, abre em qualquer página e lê. Vamos dizer, de hoje, por exemplo. A beleza transitória da matéria passa depressa. Procure sondar a beleza interna das pessoas com quem convive. É tipo uma parada de horóscopo, tá ligado? Eu não gostei muito da ideia, né? Li alguns dias, mas depois falei, acaba, tipo, sendo todo dia a mesma coisa. Mas de repente pode ser uma coisa boa pra te dar, de repente, uma energia legal no dia, né? E tal, te dar um. Se você tem problemas tendo pensamentos positivos, isso aqui pode te dar um pensamento positivo. E aí você pode ler, cara, pequenos livros, tipo esse aqui, ó. Não sei se vai dar pra ver legal. A técnica vence a força e o amor vence tudo. Autismo mais jiu-jitsu igual a potencial. Esse livro aqui é de um amigo meu chamado Will Karakawa. Ele é lá do Japão. E a história dele é muito maneira, cara, porque ele teve um filho, descobriu que o filho dele era autista, e daí ele decidiu começar a treinar jiu-jitsu para ajudar o filho, porque ele ouviu dizer que jiu-jitsu era bom para autismo. Então acabou que ele pegou faixa preta de jiu-jitsu, né? Viajou já o mundo todo, tem viajado, nos conhecemos pessoalmente na Califórnia. E é legal a história deles, assim, né? Tipo, muitas crianças autistas hoje em dia, né? Então é legal, cara, ter esse conhecimento, ter essa leitura. Aí, cara, eu vou falar mais ou menos como fase, né? Tipo assim, livro é muito fase da tua vida, né, cara? Cada fase tu vai ler uma coisa. Eu lembro que eu comecei lendo autoajuda. Sabe aqueles livros de aeroporto? Ou rodoviária, enfim, qualquer lugar que tu chega tem aqueles livros. 10 características de pessoas bem-sucedidas, tá ligado? Aí tu pega o livro e vai lendo, tipo, 10 coisas como se fosse um gabaritinho pra você ser bem-sucedido, né? O que, na verdade, depois eu fui ler filosofia, e a filosofia é o oposto disso, né? A filosofia diz que não tem gabarito pra nada. Mas é legal você ler autoajuda um pouquinho, porque realmente abre a sua mente para algumas coisas. Mas quando você começa a ler muito autoajuda, fica uma parada repetitiva, né? Eu tenho alguns para indicar aqui, cara. Tenho O Poder do Foco, que eu sempre falo, né? É um livro que fala basicamente sobre os hábitos que você tem. Esse livro eu emprestei pro Alexandre, ele não me devolveu, eu vou sempre falar disso, vou sempre falar mal do Alexandre quando eu falar desse livro. É um livro bom, cara, Poder do Foco. Eu vou deixar aí, vou deixar com a autoria também. Eu não tô com todos os meus livros aqui, eu tô com alguns livros aqui, mas vamos lá. Aí eu comecei a ler filosofia, li uns livros daquele filósofo brasileiro, Clóvis de Barros Filho, né? Muito legal também, é uma forma legal de você pensar. E livro, cara, é uma forma legal também de tu abrir sua mente, sabe? De tu viajar sem precisar viajar. Porque você vive no livro experiências de outras pessoas, né? Eu li alguns do Paulo Coelho também, eu lembro que meu pai lia Paulo Coelho.
ele tinha um livro chamado O Alquimista, né? Que parece que no Brasil é o segundo livro mais vendido depois da Bíblia, né? Que é legal também, cara. Pô, O Alquimista é uma parada legal, é meio que uma viagem. Todos os livros do Paulo Coelho são meio que umas viagens assim, né? Li alguns outros também, mas esse é o melhor. Quer dizer, o melhor que eu li, o que eu achei melhor. E é legal também, cara. O Alquimista é um livro fácil de ler. Tua imaginação viaja também durante o livro. Achei bom. Li a Bíblia pra caramba também, né? Minha mãe gosta pra caramba da Bíblia. Eu leio até hoje, mas hoje não leio tanto. Eu tenho um aplicativo no celular que eu leio geralmente um versículo, alguma coisa antes de dormir, que é legal. E Bíblia, cara, tem várias biografias, né? Tipo assim, tu vê várias paradas iradas que você leva como exemplo pra vida, né? Mas vamos lá falar dos livros que eu tenho aqui. Esse livro aqui, ó, eu li em português, Think and Grow Rich, do Napoleon Hill. É um dos livros favoritos dos caras que eu mais gosto, assim, né? O Lloyd ama esse livro, vários caras que eu conheço, que eu admiro, gostam muito desse livro. Eu li em português, não li em inglês ainda, eu reganhei esse livro aqui essa semana, mês passado. E em português é Quem Pensa Enriquece, do Napoleon Hill. É tipo uma autoajuda também, né? Mas colocando as experiências desse cara. E é irado. Tem algumas histórias que eu já ouvi falar com esse livro aqui, mas eu não vou falar agora pra não ficar falando pra caramba. Esse aqui é um dos meus livros favoritos, Êxodos, de Leon Uris. Esse livro aqui conta a história de várias famílias que fugiram do nazismo, sabe? Várias famílias judias que estavam fugindo de Hitler e tal. E eles acabaram criando juntos o Estado de Israel. E eles criaram junto o Estado de Israel, né? Que foi criado qual ano, né? 54? Acho que foi 50, sei lá. Eu sei que o país Israel não é um país muito antigo, né? É uma profecia bíblica, para quem acredita. Para quem não acredita, foi uma parada muito sinistra. E esse livro aqui conta algumas histórias que se entrelaçam e acabam, tipo, é um livro emocionante pra caramba. Eu acho que é o meu livro favorito esse aqui. My MMA Millionaire Blueprint. É um livro do meu professor, o Lloyd. É um livro de business, é um livro que ajuda, tipo, se você tem uma academia de jiu-jitsu, ele te dá dicas e macetes e para você melhorar a sua academia. Esse aqui vai ficar difícil, hein? Vai ficar difícil, pronto. Esse livro aqui minha mulher que me deu também é Philip Kotler, Marketing para o Século XXI. A minha mulher é formada em marketing, né? Ela me deu esse livro aqui, Como Criar, Conquistar e Dominar Mercados. É irado também, mas só é irado se você está interessado em marketing, assim, pá, porque não é uma parada que vai te agregar como pessoa, entendeu? Mas é maneiro. Esse aqui que eu tô lendo agora, ó, tô terminando. Esse aqui o Lloyd que me deu, Dalai Lama, Éticas para o Século XXI. Já li alguns livros do Dalai Lama, eu gosto. Tenho gostado desse aqui também. Fala basicamente de compaixão, né, o livro. Sobre, tipo, você ajudar as pessoas também. É irado. Esse livro aqui, Mentes Perigosas. É um livro falando sobre psicopatia. E eu fiquei preocupado quando eu li esse livro aqui, cara. Eu tinha certeza que eu era psicopata também quando eu li. Até conversei com uma amiga minha que é psicóloga, Yasmin, e eu perguntei pra ela, falei, brother, eu sou psicopata, tá ligado? Porque várias características, aqui a maioria das características que os psicopatas têm, eu tenho, né? E eu fiquei preocupadíssimo, né? Mas eu não sei se eu sou, se eu não sou, enfim. Esse aqui eu já falei no canal. É um livro que fala sobre 21 estratégias essenciais para dormir melhor, para descansar melhor e ter um sucesso maior. Se você não sabe, quando você não dorme, uma pessoa privada de sono é pior do que um viciado em cocaína. É pior do que um bêbado. Entendeu? É horrível. Você não consegue aprender. As coisas que você aprende não vão para tua memória permanente. Tem vários problemas em não dormir. E eu sempre fui esse cara. Eu nunca dormi bem. Então, depois desse livro aqui mudou minha vida. Eu já fiz um vídeo falando desse livro aqui no canal. Então, assistam aí. Esse aqui, ó. Esse livro aqui tem uma história. Aliás, tem duas histórias, né? Tem a história do livro e tem a minha história com o livro. Esse livro aqui foi quando eu decidi que eu ia aprender a falar inglês. E eu leria esse livro. Eu achei que seria mais fácil porque eu já entendia jiu-jitsu. É o livro do BJ Penn, pra quem não sabe, foi o primeiro gringo a ser campeão mundial, né? Ele foi campeão mundial com 1 mês de faixa preta. Ele viajou pro Brasil para lutar o Mundial de Marrom.
Foi graduado a faixa preta, lutou de faixa preta e ganhou. Muitos dizem que ele perdeu o absoluto roubado pro Tererê, mas isso é lenda, isso não é fato, né? Vamos lá, Why I Fight. Aí começa tipo as biografias, né? São o tipo de livro que hoje eu gosto de ler mais. Biografia porque conta a história da pessoa, independente de se tá certo ou se tá errado. Você pega o que for bom pra você, né? Esse livro aqui, o Steve que me deu. Lembra do cara que eu falei que fui lá pra Dubai, um gringo? Ele me deu esse livro e eu falei, brother, eu vou aprender a falar inglês e vou ler esse livro. Esse aqui, ó, é um dos livros favoritos também, o livro do Guga. Guga, um brasileiro. Cara, eu amo esse livro, amo esse livro. É um livro que quando eu li eu me emocionei pra caramba, eu li chorando esse livro, praticamente o começo dele todo. Ele tem uma história parecida com a minha, assim, né? Ele perdeu o pai também. Quero começar a ler agora, né? Pô, ler esse livro aqui, brother. Que junto com o livro do Bernardinho, que todo mundo lê, eu gostaria de indicar, porque esse livro aqui é irado, é uma superação do caramba, uma história linda, e eu não acho que vocês vão enjoar. Apesar de ser um livro grande, eu acho que se tu ler um capítulo dele, tu já vai ficar amarradão. Tu não precisa ler ele todo, entendeu? Sei lá. Isso aqui, ó, Mike Tyson. É a verdade nua e crua. Esse livro aqui é irado, eu amo esse livro, por vários motivos, né? O Mike Tyson, cara, é um exemplo que tem muito no jiu-jitsu. Uma pessoa de autoestima baixa que faz sucesso. Fantástico ele, fantástica a história dele com o mestre dele, que é o Cus D'Amato. Fantástico. Fantástica a dedicação dele até ganhar o título dos pesos pesados. E fantástico também como ele conseguiu estragar tudo que Deus deu pra ele, né? Não é um exemplo bom, é um exemplo ruim isso aqui, eu acho, né? É um livro que você quer ler pra não cometer os mesmos erros, pra não ser esse cara. Você não quer ser esse cara. Pelo menos eu, né? E esse aqui também, uma mulher que me deu também a história do Marcinho VP. Marcinho VP, pra quem não sabe, foi um dos brabos do Comando Vermelho, né? Traficante, dono do Morro Dona Marta, de Caco Barcelos. É irado esse livro aqui, eu gosto pra caramba, apesar de alguns amigos meus policiais me odiarem por eu gostar desse livro. Tem dois livros aqui que eu não li. Esse aqui é o livro do Bahia, Vitor Matos. Ele esqueceu aqui, cara, quando ele voltou pro Brasil. Ficou aí o livro do Vitor. Eu conheço o Vitor pessoalmente, né? Foi um dos primeiros caras que eu admirava, que eu conhecia assim. Mas eu não li o livro dele ainda. Pode ser que eu leia. E tem esse aqui do Phil Knight, que é o cara que inventou a Nike, né? O cara que criou a Nike. Eu já assisti o documentário no Netflix, gostei. E daí o Patrick comprou e trouxe pra mim. Vamos lá, vou ler agora. Tem alguns livros que eu quero indicar aqui, cara, que é o do Georges St-Pierre, que é irado, que eu já falei aqui no canal também. O do Bernardinho, que é irado também. E tem um livro que é muito maneiro, que foi a primeira vez que eu me emocionei lendo, que é A Maratona da Vida, de William Douglas. Que é irado também, é um livro de um cara que era bem sucedido pra caramba. O cara era tão CDF que ele passou, acho que 4 vezes em primeiro lugar pra juiz federal no Brasil, né? Quem já estudou pra concurso sabe que isso é uma coisa impossível de fazer, uma vez. O cara fez 4. Mas só que ele era tão nerd e gostava tanto de estudar que aos 40, eu acho que era os 40, ele percebeu que não... Que óbvio, né? A saúde dele tava fodida. O cara não pegava sol, só ficava em casa, estudando. E aí ele percebeu que ele estava a ponto de morrer já. Não tinha nada de bom no corpo dele, né? Ele trabalhou muitamente, mas o corpo dele estava debilitado. E daí ele decidiu que ele queria correr uma maratona. E é o livro dele contando, ele perdendo peso e tal, até ele chegar na maratona. Um livro excelente. Esse vídeo não tem esperança de bombar, porque eu sei que as pessoas não estão interessadas em ler, não estão interessadas em aprender e evoluir. Eu sei disso, normal. Mas eu vou deixar mais alguns livros aqui que eu esqueci de citar no vídeo. Aqui, ó, Fábio Gurgel escreveu um livro bom também para quem tem academia, para quem é professor, gestor, líder. O segundo livro que eu quero indicar, que não tá aqui também comigo, é o do Michael Jordan, Nunca Deixe de Tentar. Só o título já diz tudo, não preciso falar mais nada, né? Tem o livro do Nuno Cobra. Nuno Cobra era o técnico do Ayrton Senna. Um cara excepcional que escreveu um livro chamado Semente da Vitória, que eu amo e tá aí. Um livro que vem bem a calhar para quem treina arte marcial, luta, quer lutar, quer se vencer na vida, enfim. A Arte da Guerra, de Sun Tzu. Tem várias versões, eu já li algumas versões, né? Acho que vem bem a calhar.
Então, o livro de um cara que é pouco falado, mas é um livro ótimo, que inclusive eu vi no livro do Mike Tyson, ele fala sempre desse cara e eu procurei saber, que é o Alexandre o Grande. E que foi um dos caras mais dominantes quando se fala de guerra e tal, da história da humanidade. Verás que o filho seu não foge à luta, do vale tudo ao MMA. É uma história contando, é um livro contando a história do jiu-jitsu, chegando no Vale Tudo e virando MMA. Basicamente isso. Pai Rico, Pai Pobre. É um livro excelente que fala sobre grana e cultura. A diferença da cultura do pobre e do rico. O que que o pobre aprende, o que que o rico aprende e por que que o rico é rico e por que que o pobre é pobre. Será que é só dinheiro? E minha última sugestão aqui é o livro O Segredo, que é um livro que fala sobre o poder da atração pra caramba, né? Que eu acho que vem a calhar. Eu acredito pra caramba nisso. Eu chamo de fé, né? Tem gente que chama de segredo. Mas eu acho que se você acredita, se você tem fé e trabalha, você consegue. Então é isso aí. Obrigado. Vejo vocês na próxima. Tamo junto. Os